13 anos. Esse é o tempo que dois dos maiores nomes do humor brasileiro passaram sem se falar, sem um cumprimento, sem um telefonema, sem um aceno nos corredores da emissora onde os dois trabalhavam. 13 anos de silêncio ensaiado, de farpas disparadas pela mídia, de mágoas que foram crescendo em silêncio até se tornarem algo que ninguém mais conseguia ignorar. O nome de um deles você conhece de cor. Carlos Alberto de Nóbrega, o homem que transformou uma praça imaginária num dos programas mais duradouros da televisão brasileira. Um nome que virou sinônimo de resistência, de humor popular, de uma era em que a TV ditava o ritmo do país. O outro nome também não é desconhecido. Batoré. O humorista que construiu sua carreira ao lado de Carlos Alberto, que fez o público gargalhar por anos dentro do mesmo programa, e que um dia cruzou uma linha que, aparentemente, não havia como voltar atrás. A história que poucos conhecem em detalhes é justamente essa. O que aconteceu entre eles, como uma parceria de trabalho virou uma guerra de trincheira, e o que Carlos Alberto de Nóbrega finalmente revelou sobre o homem que ele, por anos, preferiu não chamar de amigo. Essa não é uma história de divos ou de egos inflados sem razão. É uma história sobre lealdade, sobre o preço da fama dentro de um estúdio, sobre o que acontece quando dois homens fortes demais dividem o mesmo espaço por tempo demais, e sobre o que sobra quando o rancor finalmente se esgota. Porque, no fim, o que Carlos Alberto revelou não foi apenas sobre Batoré. Foi sobre si mesmo, sobre os limites que ele não abre mão de defender, sobre o tipo de pessoa que ele recusa ser, e sobre o que significa carregar por 13 anos um peso que ninguém do lado de fora conseguia enxergar. Antes de chegar a esse ponto, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem é Carlos Alberto de Nóbrega, muito antes da briga, muito antes da praça, muito antes da fama. Para entender o que aconteceu entre Carlos Alberto de Nóbrega e Batoré, é preciso primeiro entender de onde cada um deles veio. Porque essa briga não foi entre dois estranhos, foi entre dois homens que construíram juntos uma das histórias mais longas do humor brasileiro. E quanto mais fundo você olha para essa história, mais pesado fica o que veio depois. Carlos Alberto de Nóbrega nasceu em 12 de março de 1936, em Niterói, no Rio de Janeiro. Filho de Manoel de Nóbrega, um dos maiores nomes do rádio e da TV brasileira nas décadas de 1940 e 1950, ele cresceu dentro de um mundo onde o humor não era passatempo. Era profissão, era disciplina, era legado. O pai construiu um programa chamado Praça da Alegria, que marcou uma geração inteira. E Carlos Alberto aprendeu observando cada detalhe desse universo de perto. Sua carreira começou em 1954, escrevendo quadros de humor para o programa do pai na Rádio Nacional. 2 anos depois, foi para a TV Paulista, onde atuou ao lado de Ronald Golias no Zilomag Show. Ao longo das décadas seguintes, ele percorreu quase toda a televisão brasileira. TV Rio, TV Record, TV Tupi, Rede Globo, Bandeirantes. Acumulando não apenas experiência, mas uma visão muito particular sobre o que faz o humor popular funcionar. Em 1967, passou a escrever ao lado de Jô Soares, A Família Trapo. Mais tarde, foi para a Tupi, onde escreveu Os Trapalhões, e depois para a Globo, onde permaneceu por 10 anos escrevendo, dirigindo e atuando no mesmo programa. Mas foi no SBT que Carlos Alberto encontrou o seu lugar definitivo. Em 1987, deixou a Band para iniciar uma nova fase profissional. Logo na estreia, recebeu uma das homenagens mais marcantes de sua trajetória. Silvio Santos apareceu no programa para celebrar a chegada do amigo à emissora. O programa que ele estreou naquele ano não era apenas mais um humorístico. Era a continuação de uma herança. A inspiração veio diretamente de seu pai, Manoel de Nóbrega.
criador da Praça da Alegria, que estreou na TV Paulista nos anos 50. Carlos Alberto pegou essa estrutura, adaptou para o seu tempo e criou algo que nenhum outro programa conseguiu repetir. Um banco de praça que se tornou, ao longo de quase 4 décadas, o endereço fixo do humor popular brasileiro. Do outro lado dessa história está Ivanildo Gomes Nogueira. O mundo o conheceu como Batoré. Nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, Batoré se mudou para São Paulo com os pais e os irmãos ainda criança. O caminho que ele trilhou até a televisão não foi direto. Na juventude tentou ser jogador de futebol, atuando nas categorias de base como lateral direito em clubes como Santo André, São Paulo, Saad, Paulista e Ituano. Em 1981, teve o tornozelo fraturado por um companheiro de equipe durante treinamento. Afastado do futebol, criou uma esquete que daria origem ao seu personagem. A primeira aparição na TV aconteceu na década de 1980, no programa Show de Calouros, do apresentador Silvio Santos. Mas foi na Praça é Nossa que Batoré encontrou seu palco de verdade. Somente na década de 1990 teve a chance de conquistar o público, levando o personagem para o humorístico. No banco da praça, conquistou a audiência com seu jeito simples de fazer rir e os bordões: "Ah, para o! E você acha que é bonito ser feio?" Durante mais de uma década, Carlos Alberto e Batoré dividiram o mesmo espaço toda semana. O apresentador no banco, o humorista com seu personagem, os dois alimentando uma relação que o público via como natural, como parte daquele universo de alegria que a praça representava. O que o público não sabia, e o que levaria anos para vir à tona, é que por trás daquela convivência semanal, algo estava se acumulando em silêncio. Porque dentro dos bastidores do programa mais longevo do humor brasileiro, havia uma tensão que nenhuma risada gravada conseguia esconder completamente. Em 2003, o SBT atravessava uma crise financeira silenciosa. Por fora, a emissora seguia com sua programação, seus programas, seus humoristas no ar. Por dentro, Silvio Santos havia decidido que era hora de cortar, reduzir custos, enxugar elencos, eliminar contratos que pesavam no orçamento. Foi nesse contexto, frio, corporativo, sem cerimônia, que o nome de Batoré apareceu em uma lista. Uma lista de demissões. Quando Batoré soube que seu contrato não seria renovado, fez a pergunta que qualquer pessoa faria. Procurou a diretora do programa e perguntou diretamente: "Carlos Alberto sabia?" A resposta que ele recebeu foi como um soco. Foi ele que colocou seu nome na lista? Batoré então foi até Carlos Alberto pessoalmente. Queria uma explicação, queria entender, queria, ao menos, uma palavra. O que ele encontrou foi silêncio. Carlos Alberto de Nóbrega, o homem que havia sido seu padrinho na televisão, que tinha acompanhado sua chegada ao programa, que havia estado ao lado dele durante mais de uma década de gravações semanais. Abaixou a cabeça e não disse nada. Sem explicação, sem defesa, sem justificativa. Apenas o silêncio pesado de quem não tem resposta ou de quem escolhe não dar uma. Para Batoré, aquele silêncio foi mais destruidor do que qualquer palavra poderia ter sido. Anos depois, em entrevista ao programa Luciana by Night, ele descreveu o que sentiu com uma clareza que não deixa margem para dúvida. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele. Faz parte da minha história. Mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia. Covardia. Essa foi a palavra que Batoré escolheu. Não traição, não crueldade, não ingratidão. Covardia. A incapacidade de olhar nos olhos de alguém e dizer a verdade. E assim começaram 13 anos de silêncio. Batoré saiu do SBT carregando um peso que foi além da demissão em si. Não era apenas a perda de um emprego. Era a sensação de ter sido descartado por alguém em quem confiava. De ter passado anos construindo personagens,
gerando risadas, ajudando a sustentar um programa. E no momento que mais importava, ter sido tratado como um nome numa lista. A mágoa se instalou fundo, e com ela vieram consequências que o público não via. Nos anos seguintes à demissão, Batoré enfrentou um período de depressão. Longe das câmeras, longe do programa que tinha sido sua casa por mais de uma década, ele tentou reconstruir a carreira por caminhos alternativos. Tentou a política. Foi eleito vereador em Mauá em 2008, reeleito em 2012, mas acabou perdendo o mandato por questões de infidelidade partidária. Teve programas menores em emissoras regionais. O mundo que conhecia dentro dos estúdios do SBT parecia distante e, ao mesmo tempo, impossível de esquecer. Enquanto isso, Carlos Alberto permanecia no banco da praça. O programa continuava, o público continuava, a vida continuava. E os dois homens viviam em universos paralelos, sem cruzar caminhos, sem trocar uma palavra, carregando cada um a sua versão de uma história que nenhum dos dois conseguia fechar. 13 anos é muito tempo para guardar mágoa, mas é também muito tempo para que a verdade apareça. A virada começou em 2016, de onde menos se esperava. Uma novela da Globo. Batoré havia sido convidado para interpretar o delegado Queiroz em Velho Chico, e apesar de hesitar, chegou a recusar o papel inicialmente, dizendo que não se sentia preparado para a dramaturgia. Acabou aceitando, e foi brilhante. Sua atuação surpreendeu críticos, surpreendeu o público e surpreendeu também alguém que estava assistindo em casa. Carlos Alberto de Nóbrega assistiu aos últimos capítulos de Velho Chico e se emocionou. Através de um amigo em comum chamado Zé Américo, Carlos Alberto mandou um recado. Fale para o Batoré que eu o cumprimento e fiquei muito feliz vendo o desempenho dele. Naquela mesma noite, Batoré ligou. E segundo Carlos Alberto, foi um bate-papo longo e gostoso. O tipo de conversa que dois homens só conseguem ter depois de anos de distância, quando a raiva já esfriou o suficiente para que a saudade apareça. Mas havia ainda uma peça faltando nesse quebra-cabeça. A pergunta que Batoré nunca havia conseguido responder. Carlos Alberto realmente havia pedido sua demissão? A resposta veio anos depois, quando Carlos Alberto revelou publicamente o que havia acontecido em 2003. A decisão de cortar Batoré do elenco não havia partido dele. Havia partido de Silvio Santos. O dono do SBT, no meio de uma crise financeira, havia determinado cortes em toda a emissora. E Batoré estava entre os demitidos por decisão da cúpula, não do apresentador. Carlos Alberto soube, mas ficou em silêncio. E esse silêncio, que Batoré interpretou como cumplicidade, como covardia, como traição, na verdade, era a incapacidade de um homem de contradizer publicamente o dono da emissora que o sustentava. Quando Batoré descobriu a verdade, segundo relatos, sentiu um alívio que demorou quase 15 anos para chegar. Não havia feito nada errado. Não havia sido descartado pelo homem que considerava um pai artístico. Havia sido vítima de uma decisão corporativa que ninguém teve coragem de explicar direito na hora certa. A reconciliação aconteceu de forma emocionante no palco do Domingo Legal, ainda em 2016. Batoré olhou para Carlos Alberto e disse palavras que nenhum roteirista conseguiria escrever melhor. Tudo começou aqui, na praça. Foi aqui que eu fui figurante, e foi através desse cara que eu tive o primeiro carro. Casei, sou muito feliz e aprendi muita coisa com você. Você não é pai só dos seus filhos. Você é pai. Independentemente de tudo, eu te amo. 13 anos de silêncio, encerrados em uma frase. Em 20 de julho de 2019, Batoré voltou ao banco da Praça É Nossa. Não como visita, não como participação especial de um episódio comemorativo. Voltou como parte do elenco,
ficando 7 meses no programa que havia sido sua casa por mais de uma década. Para quem assistia, era humor, era nostalgia, era o personagem de chapéu e bordão que o público nunca havia esquecido. Para os dois homens sentados naquele estúdio, era algo muito mais difícil de nomear. Era a prova de que algumas histórias conseguem sobreviver ao próprio rancor. Carlos Alberto de Nóbrega tem hoje 90 anos e continua no banco da praça. Quase 4 décadas no mesmo programa, na mesma emissora, com a mesma assinatura ao final de cada episódio. Um recorde que nenhum outro apresentador brasileiro chegou perto de alcançar. E ao longo desses 40 anos, ele acumulou não apenas audiência e troféus, mas também uma coleção de conflitos, reconciliações e histórias de bastidor que revelam um homem muito mais complexo do que o personagem simpático do banco de praça sugere. A história com Batoré é talvez a que mais revela sobre o caráter de Carlos Alberto. Não porque ele tenha agido de forma exemplar, mas, precisamente, porque não agiu. O silêncio que ele manteve em 2003, quando Batoré foi até ele pedir uma explicação, foi uma falha humana muito real. A incapacidade de dizer, não fui eu, mas não posso falar nada. Ou simplesmente de encarar o homem que havia trabalhado ao seu lado por mais de uma década e ser honesto. Deixou uma ferida que levou 13 anos para cicatrizar. Mas o que a história também revela é outra coisa. Que Carlos Alberto de Nóbrega é um homem que não esquece quem está ao seu lado. Quando Batoré apareceu na Globo interpretando um delegado numa novela de época, Carlos Alberto poderia ter ignorado. Podia ter mudado de canal, podia ter seguido em frente como se nada fosse. Em vez disso, assistiu, se emocionou e mandou um recado. Foi um gesto pequeno, mas foi o gesto que desfez 13 anos de silêncio. Batoré morreu em 10 de janeiro de 2022, aos 61 anos, vítima de um câncer que havia escondido de quase todos. Morreu numa unidade pública de saúde na zona norte de São Paulo, longe dos holofotes, longe da fama que havia construído na praça. Os amigos que estiveram com ele nos últimos dias disseram que ele contou piadas até o fim, que não estava triste, que havia feito as pazes com a vida e com Carlos Alberto, na hora certa. Quando soube da morte, Carlos Alberto passou mal e precisou ser medicado. O homem que havia ficado 13 anos sem falar com Batoré não conseguiu receber a notícia em pé. Isso diz tudo. Há uma verdade incômoda no centro dessa história que vai além dos dois personagens envolvidos. Ela fala sobre como o mundo do entretenimento trata as pessoas que não são o nome principal no cartaz. Sobre como decisões corporativas são tomadas em salas fechadas e comunicadas ou não comunicadas, de formas que deixam cicatrizes que duram décadas. Sobre o silêncio que machuca mais do que qualquer palavra poderia. E sobre como a falta de uma conversa honesta no momento certo pode destruir uma amizade que nem precisava ser destruída. Carlos Alberto de Nóbrega não é um vilão nessa história, mas também não é um herói. É um homem que falhou num momento decisivo, que carregou esse peso em silêncio por anos e que, quando finalmente teve a chance de consertar, não deixou passar. A praça é nossa, segue no ar. O banco continua lá. E toda semana, Carlos Alberto de Nóbrega senta nele como sempre fez, lê o jornal, recebe os personagens, ri com o Brasil. Mas há noites, com certeza, em que ele lembra de um humorista pernambucano de chapéu, que um dia olhou para ele e disse: "Independentemente de tudo, eu te amo." E que se foi cedo demais para ouvir a resposta que merecia.